Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, que maravilha é louvarmos juntos o nosso Deus, não é verdade? Que alegria, que bênção, privilégio glorioso. E também podemos louvar, adorar o nosso Deus, meditando na sua palavra. E para isso hoje convido todos a abrirem as Escrituras, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. 1 Samuel 9, daremos sequência à exposição do livro de Samuel, do primeiro livro. E, irmãos, nós temos um texto longo pela frente, começa no capítulo 9, verso 1, vamos até o capítulo de número 10, verso 16, tá? Antes mesmo da leitura, já gostaria de pedir para as nossas crianças que forem desenhar, viu? E trazerem para mim depois, dar uma olhada. Gostaria de pedir para que vocês desenhem 2 homens numa montanha procurando algumas jumentas, tá? Jumentas é uma espécie de um cavalinho ou um cavalo, tá? Parece um burro, um burrinho, tá? Então, faça esse desenho, ok? E eu farei a leitura, prestem bastante atenção, vou pedir hoje atenção dobrada, porque são muitos versículos grandes, então prestem bastante atenção. Deixa eu só pegar meu cronômetro aqui, 1 minuto. Eu tenho que ter meu cronômetro aqui do lado, que é importante. Ok. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda à terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelar a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel.
e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peste, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo pela manhã. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião, ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas, e tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: Aonde fostes?
Respondeu ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peste, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Amém. Até aqui a leitura. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que acabara de ser lida. Te louvamos porque o Senhor fala conosco através dela. Sabemos que o texto é longo, sabemos que textos longos talvez sejam mais propícios à nossa dispersão, ó Deus, mas rogamos que o Senhor nos dê a graça de compreender as verdades gloriosas aqui contidas, ó Pai, e que elas alcancem o nosso coração, alcancem a nossa alma, transformem a nossa vida, e o nome do Senhor seja glorificado por meio disso. Ó Pai, sê conosco, rogamos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, no início da década de 80, aqui em Brasília, havia uma família, um esposo, uma esposa, normais, assim como todos vocês. E essa família, esse casal, eles tiveram um filho. E eles colocaram o nome do seu filho de Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Nasceu aqui em Brasília, comum, tudo acontecendo normalmente. Alguns anos depois, pouco tempo depois, esse rapaz, o pai da família, que era um engenheiro civil, ele foi transferido para Cuiabá. E lá em Cuiabá, então, ele trabalhando, a vida acontecendo normalmente. Depois de um período, o Ricardo ainda era criança, ele é transferido, então, para São Paulo. E é lá em São Paulo que ele passa grande parte da sua vida. E morando lá em São Paulo, então, trabalhando normalmente, vida ordinária, como a da maioria de nós, eles se associam no Clube do São Paulo. São Paulo tem um clube. O time de São Paulo tem um clube lá. Então, eles iam muito ao clube. Então, o menino jogava muita bola ali no clube, em São Paulo. E com 12 anos, então, disseram que ele tinha futuro, era bom de futebol. E ele foi para o time do São Paulo, de fato, que o encaminharia até o profissional. Havia essa possibilidade. Então, ele segue ali nas categorias de base, jogando muito bem, se destacando até certo ponto. E então, irmãos, quando ele atinge a idade de juniores, com 17 para 18 anos, ele era titular do time, estava jogando o Campeonato Paulista, tudo acontecendo muito bem, mas ele havia recebido seu terceiro cartão amarelo, não iria jogar o próximo jogo, e a família dele viria para a casa dos avós paternos, aqui em Caldas Novas, e ele resolve vir junto. Uma vez que eu não vou jogar, vou junto com minha família para Caldas Novas. E ali em Caldas Novas, ele na casa dos avós, ele resolve descer no toboágua. E sabe o que acontece? Ele bate a cabeça no fundo da piscina. E ele, então, fratura a terceira, ou melhor, a sexta vértebra cervical. E ele, então, vai para o hospital, aquele desespero, a família tensa, parecia ser mais um dia comum, ordinário, as coisas acontecendo na vida, agora com uma espécie de uma tragédia. E então, quando ele tem consciência, a primeira pergunta que ele faz para os médicos é: quando eu poderei voltar a jogar? E os médicos dizem: agradeça a Deus que você está vivo, agradeça a Deus que há a possibilidade de você voltar a andar. E ele começa, então, as fisioterapias, e de maneira célere, rápida, com 2 meses, ele já volta a treinar. E depois de voltar a treinar, algum tempo depois, ele começa a jogar também. Só que ele não está mais naquela condição de titular, ele está voltando, o ritmo sendo dado novamente, ele é reserva do time. E há uma competição muito importante para o São Paulo disputar, e ele, então, é reserva. E naquele tempo, ano de 2001, havia um campeonato ainda chamado Copa Rio-São Paulo. Quem é mais antigo aqui vai lembrar. Copa Rio-São Paulo, disputado entre times de São Paulo e times do Rio. E o treinador do profissional precisava de alguns atletas para compor a equipe profissional, para jogar essa Copa Rio-São Paulo. Só que o treinador de juniores tinha seu time titular, ele queria ganhar o campeonato. Ele falou: vou mandar alguns reservas do nosso time juniores. E ele agora, como reserva, quem é que vai para o profissional? Ele, o Ricardo, vai para o profissional de São Paulo. Então, na final, ele entra. O São Paulo estava perdendo de 1-0 para o Botafogo, e então entra o Ricardo,
com, se eu não me engano, 18 anos de idade, ou 19 anos, e ele faz 2 gols. E ele vira o jogo e dá o título para o São Paulo. Irmãos, é interessante que, dando uma entrevista certa vez, e ele como cristão, a família dele era cristã, ele diz que tudo o que aconteceu na vida dele, nos detalhes, não foi acaso. Era Deus com a sua maravilhosa mão conduzindo a vida dele. Ele reconhecia essa verdade. Ele reconhecia que Deus é soberano e Deus conduz os detalhes da nossa vida. E Deus faz do jeito que Ele quer, porque Ele tem propósitos. Interessante, né? Ele dá essa entrevista a partir de todo esse relato da vida dele. Irmãos, quando nós voltamos os olhos para esse texto que nós lemos, do primeiro livro de Samuel, é justamente isso que nós temos aqui. É Deus cumprindo os seus propósitos, e para que seus propósitos sejam cumpridos, Ele age por meio da sua providência. Deus é um Deus que age por meio da sua providência para que os seus propósitos eternos sejam cumpridos. E é diante dessa verdade, então, contida no texto, que nós meditaremos neste tema. A providência e os propósitos de Deus. A providência e os propósitos de Deus. Irmãos, só para contextualizá-los, eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo 8, nós acabamos de ver o povo de Israel clamando por um rei, não é verdade? E ao clamar por um rei, nós vamos ver que Deus ficou um tanto quanto irritado. Eles pecaram contra Deus quando eles pedem um rei, mas Deus atende o pedido do povo de Israel. Algo interessante para nós analisarmos aqui, eu acho importante isso, é que capítulo 1 ao capítulo 8 do livro de Samuel, nós temos o que nós podemos chamar da primeira sessão do livro de Samuel. A primeira sessão. Essa primeira sessão mostra o surgimento daquele que seria o profeta e juiz de Israel, Samuel. Ele exercia também algumas funções um tanto quanto sacerdotais, mas a história gira em torno de Samuel, nesses 8 primeiros capítulos, tendo essa figura desse juiz e profeta de Israel. Mas a partir do capítulo 9 até o capítulo de número 31, nós vamos ver uma segunda sessão, com o surgimento agora, inicialmente de Saul, mas com a figura do rei de Israel. Então, nós temos a transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia, onde um rei foi levantado em Israel. E sabe o que é interessante? Quando nós analisamos o próprio texto, se você abrir no capítulo de número 1, verso 1, você vai ver que o texto, no capítulo 1, começa assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Vocês lembram de Eucana, o pai de Samuel? Houve esse homem, e assim a história começa. E quando você olha o capítulo 9, o início do capítulo 9, olha o que o texto diz: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. E esse Quis era quem? Era o pai de Saul. Então nós vemos essa transição até mesmo no texto em si. Isso é interessante nós avaliarmos. Então, a partir daqui, nós estamos entrando naquilo que nós vamos chamar da monarquia do povo de Israel. E o primeiro rei é levantado. E esse primeiro rei é quem, irmãos? É Saul. Esse é o primeiro rei de Israel. Nós vamos ver que o texto vai mostrar que ele vai ser ungido rei de Israel. Mas eu gostaria de ver esse texto dividindo ele em algumas partes grandes, obviamente, mas nós vamos tentar resumir as partes focando naquilo que é central. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos é que o texto mostra para nós, nos versículos 1 e 2, ele vai falar sobre a linhagem de Saul e também sobre as características físicas de Saul. Olha aí versos 1 e 2, vai dizer: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Então, nós vemos a linhagem deste homem chamado Saul, e o que o texto mostra é que seu pai tinha muitos bens, muitas posses. Eu imagino a grande fazenda de Quis, o pai de Saul, é o que o texto está mostrando para nós. Então, por mais que ele fosse um benjamita, e talvez como benjamita ele não fosse de uma grande terra e tivesse grande consideração, ali ele era de uma família um tanto quanto conhecida, ou pelo menos de alguns bens. Era uma família que possuía bens. E aí o texto vai dizer para nós:
tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Essas são as características físicas, algumas características de Saul. Saul, irmãos, era um moço jovem, viril, um homem bonito. Pense um cara bonito era Saul, dentre o povo de Israel. E não só bonito, mas ele era destacado pela sua altura, pelo seu porte físico. Então, entre os mais altos de Israel, eles batiam nos ombros de Saul. Então, imagina a altura de Saul, o destaque que tinha Saul. Agora, olha só que interessante, irmãos. E eu já vou adiantando aqui que nada no texto, nada do que nós vemos é por acaso, ok? Por mais que pareça que estejamos lendo algumas histórias e há acaso aqui, umas narrativas sem muitos fins e objetivos, não é assim que funciona o texto bíblico. E olha só que interessante, no capítulo 8 nós vemos o povo de Israel, que estava debaixo da teocracia, pedindo um rei, e eles pedem um rei igual às nações vizinhas, vocês lembram disso? Nós queremos um rei como as nações. Em outras palavras, nós queremos um rei como as nações pagãs, as nações que não servem ao Senhor, nós queremos ser como eles. E sabe o que é interessante? O nome Saul significa desejado ou pedido. Olha só que interessante. Parece acaso, né? Mas não. Deus sabe por que é escolhido um homem com esse nome. O que Deus está fazendo é o seguinte: vocês querem um rei como as outras nações? Esse é o pedido, esse é o desejo de vocês, aqui está, Saul. Vocês pediram, toma Saul. Inclusive, Saul iria ser extremamente benquisto por causa da sua aparência. E é interessante porque quando o texto fala de Saul como um homem alto, moço, parecem características justamente dos inimigos de Israel, que muitos dos inimigos são destacados como povos guerreiros, fortes e altos. E Saul tinha essas características. É como se Deus, na sua maneira de lidar com as coisas, é isso que vocês querem, tome. Inclusive um guerreiro como os guerreiros que ameaçam vocês. Vocês querem como eles, então está aqui. Saul é levantado para reinar, vai ser levantado para reinar sobre vocês. É o que a história está contando para nós, irmãos. É o que a história está contando. Irmãos, antes de seguir, eu já gostaria de, logo de cara, nesses 2 versos, fazer aplicações para nós. Aplicações. Percebam que os desejos do coração do povo de Israel são maus. E não é diferente conosco. Vocês sabiam que o nosso coração é enganoso? Vocês sabiam que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus? Você sabia que nós temos que ter cuidado com aquilo que não somente nós pedimos, mas até mesmo com aquilo que nós oramos, pedindo a Deus? Nós temos que ter cuidado com os desejos e aquilo que nós pedimos a Deus. O povo de Israel desejou e Deus permitiu então que o desejo deles fosse realizado. Isso ensina algo para nós, que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ter o nosso pensamento alinhado com o Senhor. Percebam que as características que são elencadas de Saul são características meramente físicas, e o povo se encantava com aquilo. O próprio Samuel pode ter se encantado. E por que eu digo isso? Porque quando ele vai atrás dos filhos de Jessé, o último que ele imaginava que seria escolhido como rei era o próprio Davi. Ele olha para aqueles mais belos, fortes e bonitos e imagina, será que é um desses? Então o povo tinha o coração voltado para a aparência. E não são essas as características que devem ser destacadas naquele que será o líder entre o povo de Israel, ou líder entre o povo de Deus. Jamais. Se vocês perceberem na própria narrativa, vocês vão ver que Saul não tinha tantas características assim de um líder, a não ser a aparência. Saul, ele tinha até mesmo uma espiritualidade frágil, fragilizada. Ele não era o homem dos mais piedosos. Eu não sei se vocês perceberam, mas o verso 6 vai dizer para nós que ele nem sabia que existia um homem chamado Samuel, que era profeta de Deus. Ele era o juiz, o profeta de Deus em Israel, e ele nem sabia. Ele não se importava com essas coisas. Se vocês depois derem uma olhada no verso 18, o verso 18 vai dizer que Samuel está diante de Saul, e Saul está perguntando para Samuel, cadê o profeta? Ele nem sabia, não tinha a menor ideia de que aquele poderia ser o profeta. Ele era alheio à vida espiritual do povo de Israel. E o povo ainda assim se encanta.
E nós temos que tomar cuidado. Uma aplicação rápida e prática aqui para nós. Nós somos uma igreja presbiteriana e nós costumamos, como igreja, reunirmos-nos em assembleia para eleger líderes entre o povo de Deus. Vocês têm que ter sabedoria, irmãos. Nós temos que ter sabedoria, todos nós, para eleger os líderes entre o povo de Deus. Nós não podemos olhar só para a aparência, nós não podemos olhar simplesmente, ele anda num bom carro, ele tem uma boa casa, que profissão maravilhosa que ele tem, olha como ele administra bem os seus recursos para ter tudo que ele tem, ou coisas dessa natureza. Não, nós precisamos ir além, nós precisamos olhar para aquilo que é mais importante, para a espiritualidade, para a piedade daqueles que serão eleitos. Essas são características, ainda que ele não tenha grandes posses, não seja bonitão, não tenha boa aparência, se ele é piedoso, essas são as características que nós devemos elencar. Mulheres, e aqui vai o recado, talvez não dê tempo para algumas, mas para aquelas que são solteiras, cuidado com como você avalia aquele com quem você quer passar o resto da sua vida. Cuidado para não ficar olhando só a aparência e não olhar o coração, se é um homem de Deus, se é um servo do Senhor verdadeiro, que ama o Senhor. Cuidado. Será que é esse que você quer colocar como líder sobre sua vida? Pense bem, cuidado homem solteiro, você que vai escolher uma moça para casar, certifique-se de que ela é uma mulher piedosa, que vai ser uma auxiliadora idônea. Nós podemos tirar esse tipo de aplicação deste ponto, irmãos. E esta é a primeira parte aqui do texto. O povo escolhe mal, mas louvado seja Deus, que Deus ele é misericordioso, e nós vamos ver isso, que mesmo nos erros do povo, Deus continua sendo misericordioso. Mas o texto continua, irmãos. O texto não para aqui, obviamente, tem muita coisa pela frente, mas quando nós olhamos do versículo 3 ao versículo 27, nós vemos uma busca por jumentas da parte de Saul até o encontro de Samuel. É isso que nós temos do versículo 3 ao versículo 27 do capítulo de número 9. E sabe o que é interessante, irmãos? Parecia mais um dia normal na fazenda de Quis. Parecia mais um dia normal em que jumentas, naturalmente, se vissem os portões abertos e tivessem oportunidade, elas fugiriam, se extraviariam. E foi isso que aconteceu. Jumentas se extraviam, então ele chama Saul, seu filho, e diz, pega um dos servos e vai procurar jumentas. Algo normal. Parecia um dia normal, e o texto vai dizer que Saul então pega esse moço, ele vai para as regiões montanhosas de Efraim, depois ele vai ali para a terra de Salissa, depois Salim. Parece um dia normal, onde ele está trabalhando e procurando jumentas que se perderam. Parece um dia normal, onde ele resolve então, depois de voltar a Benjamim, ir para a terra de Zuf. Parece um dia normal, onde ele já está cansado de procurar, e ele diz, vamos voltar para casa, deixa as jumentas para lá, meu pai já deve estar preocupado conosco, vamos voltar. Parece um dia normal, onde ele acabou levando um servo, e o servo diz, não vamos voltar não, nessa terra aqui tem um profeta, vamos lá atrás do profeta. E eles resolvem então ir atrás do profeta, e vão, de fato, subindo à cidade para encontrar o profeta. E aí eu gostaria que vocês voltassem os olhos para o texto, versículo de número 14. Eu vou ler o versículo de número 14 e vou dar sequência lendo o 18, tá bom? Olha aí. Subiram, pois, à cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Aí olha o verso 18. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peste, onde é aqui a casa do vidente. Vocês perceberam que no meio da narrativa, eu pulei do verso 14 para o verso 18, e vocês perceberam que não houve desconexão? Não houve, porque essas partes se conectam mesmo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês justamente para a parte que eu não li agora. Se você olhar só a cena em si, essas partes estão conectadas, mas Deus resolve inspirar o seu servo para registrar o que foi registrado. E olha só que importante, irmãos, e faz toda a diferença nós olharmos com grande atenção os versículos de 15 a 17. Faz toda a diferença para entendermos toda essa porção de texto, os versículos 15, 16 e 17. E diz assim, ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar,
o revelar a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Que maravilha, irmãos! Eu não sei se vocês percebem o que está acontecendo aqui. Em meio a histórias e acontecimentos ordinários da vida, sabe o que está acontecendo? Há um Deus que está trabalhando por meio da sua providência para cumprir os seus propósitos gloriosos e eternos. Nada é por acaso, tudo aqui tem um objetivo e Deus, por meio da sua providência, está conduzindo a história para que os seus objetivos, os seus propósitos sejam cumpridos e nenhum dos seus propósitos se perde. Parecia só mais um dia comum, pareciam acontecimentos comuns, mas não eram, porque por trás disso tudo há um Deus soberano que trabalha de maneira perfeita. O que nós temos aqui, irmãos, nesse texto, é o que nós vamos chamar na teologia de doutrina da providência. É a doutrina da providência de Deus sendo exposta a nós. E para que nós entendamos bem o que é a doutrina da providência ou a obra da providência de Deus, eu vou recorrer ao Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 18. E a pergunta é a seguinte: quais são as obras da providência de Deus? E a resposta é: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para o quê? Para a sua glória. Todas as coisas, irmãos, que acontecem, toda a história está convergindo para a manifestação da glória de Deus. E sabe como Ele faz com que todas as coisas de fato culminem na sua glória? Por meio da sua providência. A sua providência é o meio, é aquilo que Deus usa para que todas as coisas concorram para que os seus objetivos sejam cumpridos. De tal maneira que Ele não violenta a vontade do homem, Ele não força o homem, Ele não faz o homem pecar, mas mesmo o homem pecando, isso não foge do controle de Deus, de tal maneira que os seus propósitos estão se cumprindo. É assim que a providência age. E é o que nós estamos vendo aqui no texto. A providência de Deus agindo para que os seus propósitos sejam cumpridos. Eu não sei vocês, mas essas verdades enchem o meu coração. Vocês perceberam? Olha só que detalhe interessante que o texto diz: o Senhor, um dia antes de Saul chegar. Ou seja, Saul chegaria a Samuel. É certo que ele chegaria, e está toda essa história de jumentas acontecendo, e vai para um lugar, vai para o outro, o servo junto com ele, detalhes, não desiste, vamos lá, tem um homem de Deus, tudo debaixo da mão de Deus, porque Saul chegaria até Samuel. Ele já havia dito o Senhor a Samuel: amanhã a estas horas, olha o que o texto diz, irmãos, eu te enviarei. Sou eu que vou estar enviando para você um homem da terra de Benjamim. Sou eu vou conduzir, ele vai chegar aí, pode esperar. E Samuel espera, porque ele confia, ele sabe que Deus é poderoso, e ele espera. Deus está agindo por meio da sua providência. E aqui, irmãos, mais algumas aplicações para nós. Por que está aflita a sua alma? Por que a sua alma te perturba diante de você? É Deus soberano ou não, irmãos? Vocês acham que as coisas que têm acontecido na vida de vocês, sejam elas fáceis ou difíceis ou muito difíceis, vocês acham que Deus perdeu a mão? E que tudo que tem acontecido, nos detalhes, fugiu do controle do nosso Deus? Certamente não. Deus é soberano sobre os detalhes da nossa vida. Ele age com a sua providência em relação ao seu povo, mas Ele age também em relação a cada um de nós individualmente. Os detalhes da sua vida estão nas mãos do soberano Deus. E Ele, por meio da sua providência, está conduzindo a sua vida para que os propósitos dEle se cumpram na sua vida, nos detalhes. Os dias são maus, as noites são escuras, as nuvens são densas. Descanse no Senhor, porque Ele é soberano.
e todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Ele está conduzindo a história, Ele está conduzindo o seu povo, Ele está agindo, Ele nunca deixou de agir, Ele continuará agindo, conduzindo as nossas vidas. Os nossos passos, irmãos, a nossa vida, o fim dela, no que vai dar, Deus já determinou. Deus, e isso não é fatalismo, como eu já disse, Ele não violenta nossas ações, Ele não nos isenta do nosso pecado, porque há uma vontade da nossa parte, há desejos, nós escolhemos, mas de tal maneira que não foge do controle do nosso Deus e os propósitos dele se cumprem. E sabe o que a Bíblia diz para nós? Que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Por que então eu vou ficar abatido se eu sei dessas verdades? Aqui eu não estou dizendo que lágrimas não vão rolar, que dor nós não vamos sentir, mas que mesmo em meio às dores, às lutas, às intempéries, às adversidades, aquilo que eu não sei o que está acontecendo, parece tenebroso demais, Deus está agindo por meio da sua providência. E louvado seja Deus por essa verdade, irmãos. Sabe o que eu fico maravilhado? E a minha oração antes de vir para cá era que Deus falasse ao coração de vocês como falou ao meu nesse texto. Mas sabe o que eu fico maravilhado, irmãos? É que mesmo o povo, de certa maneira, tendo rejeitado a Deus, pedindo um rei, Deus resolve atender. É interessante porque você olha o capítulo 8, é como se o povo de Deus estivesse reunido, deliberando, fazendo pedidos a Deus. E agora nós vemos a ação de Deus, e por mais que o pedido, os desejos do povo sejam desejos maus, Deus é misericordioso para com o seu povo. Deus continua sendo gracioso e amando o seu povo. E olha só que interessante o que ele vai dizer, ele vai chamar, em poucos versos, nesses versos que lemos agora, ele vai chamar o povo de Israel de meu povo. Meu povo, mesmo o povo tendo de certa maneira me rejeitado, me ofendido pedindo um rei, eles são o meu povo. O texto vai dizer aí no meio do verso 16, o qual ungirás por príncipe sobre quem? Sobre o meu povo de Israel. E ele continua dizendo, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo. E ele ainda vai dizer, lá na frente, no capítulo 10, verso de número 1, que esse povo é sua herança. Irmãos, aqueles a quem Deus resolveu amar desde antes da fundação do mundo, esses podem descansar. Se nós somos povo de Deus, nós podemos descansar. Sabe por quê? Por mais que sejamos pecadores, por mais que nós pequemos, eu queria dizer uma coisa, você pode se esforçar, você pode pecar grandemente contra Deus e se esforçar para desagradar a Deus, mas uma vez que Ele te amou antes da fundação do mundo, nada do que você fizer será suficiente para acabar com o amor de Deus por você. Você sabia disso? Você pode meter o pé na lama, você pode fazer grandes trapalhadas nessa vida, perversidades, se Ele resolveu te amar, entendam bem, se Ele resolveu te amar, se você foi alvo do amor dEle, Ele não vai deixar de te amar. Ele não vai deixar de te amar. Assim como o povo de Israel pecava contra Deus gravemente, fazia ídolos, se desviava, pedia reis quando estava debaixo da teocracia, do governo do próprio Deus, Ele continua amando e agindo de maneira misericordiosa. Então, aqueles que foram amados serão alvos para sempre do amor do nosso Deus. E que maravilha saber disso, irmãos. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E sabe o que é interessante? Talvez você esteja pensando aí, vou viver então de qualquer maneira. Não, a Bíblia rechaça essa ideia. Se nós morremos para o pecado, como viveremos então para ele? Se já morremos para ele, não tem como viver e se alegrar no pecado. Não é isso. Talvez, se você tem vivido e entendido assim, vou cair no pecado mesmo, já que Deus me amou, pode ser uma grande prova de que Ele não te amou coisíssima nenhuma. Mas se Ele te amou, e ainda que você esteja com dura cerviz, tenha que fazer o que for, Ele vai te trazer de volta, Ele vai amolecer seu coração, Ele vai te sustentar no amor dEle, e louvado seja Deus por isso. Se Ele tiver que fazer você beijar o pó, se Ele tiver que mandar
catástrofes sobre a sua vida, doenças, lutas, porque Ele te ama. Se você é alvo do amor dEle, Ele não vai te abandonar, e Ele vai mandar para que você se volte para Ele. Ele vai te manter nos seus caminhos por meio da sua providência. Ele está agindo para que os seus, a boa obra que Ele começou, Ele complete, Ele vai completar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Quando nós pensamos na soteriologia reformada, pegando de maneira mais específica os 5 pontos do calvinismo, irmãos, há um ponto todos eles são belos, com suas nuances e detalhes, são maravilhosos, mas paremos para pensar no último ponto, a perseverança dos santos. Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, aqueles pelos quais Cristo morreu, mostrando o amor de Deus por eles, aqueles que foram alcançados pela graça irresistível do Senhor, esses perseverarão na fé até o fim. Eles vão até o fim, podem enfrentar lutas, altos e baixos, mas eles vão permanecer firmes na fé até o fim. E eu gosto muito, irmãos, da maneira com que o R.C. Sproul ele falava dessa doutrina. Ele gostava de chamar, ao invés de perseverança dos santos, de preservação dos santos. Porque sim, os santos de Deus vão perseverar, mas eles só perseveram porque Deus está os preservando. E a ideia de preservar aqui, ele não está falando de conforto, integridade física, ele preserva a fé dos que são seus, porque a fé é um meio para a salvação, e seja lá o que ele tiver que fazer por meio da sua obra da providência para preservar os seus, ele vai fazer, e isso mostra o grande amor com que ele nos amou. Seja lá o que você esteja passando, seja lá o que você esteja encarando, seja lá quais sejam os medos que estão tomando seu coração, confie no Senhor e descanse. Confie na obra da providência, nos propósitos eternos de Deus. Até mesmo se você pecou, se você de fato ama o Senhor, é porque você primeiro foi amado. E se você foi amado, Ele vai te conduzir. Ele vai gerar arrependimento. Ele vai te moer para isso, mas Ele está cumprindo os seus propósitos, irmãos. Percebam que no texto, ele diz que vai elevar, ungir Saul como príncipe, que é a ideia de governante, ele vai ser o rei de Israel, com um objetivo. Vocês perceberam que o texto fala de um objetivo? Que é livrar eles das mãos dos filisteus. Deus tem o propósito, e ele agora levanta um homem, esse homem chamado Saul. Por mais que sim, nós vamos ver no contexto macro, que Saul é um instrumento também de disciplina de Deus para o povo, mas no momento e num contexto micro, ele vai ser instrumento para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Olha só que maravilha, irmãos. Mesmo com o pecado do povo, Deus fala, não, eu vou levantar um rei sim. E eu vou levantar esse rei como um ato de bondade para livrar vocês. Eu vou levantar esse rei como um ato da minha misericórdia. E a gente tem que entender bem que a monarquia do povo de Israel ainda assim não deixava de estar debaixo da teocracia, porque o rei ele deveria ser um corregente, ele deveria ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Então Deus não perde o seu poder, o seu governo sobre o povo, mas ele usaria agora o rei. E nesse caso ele vai usar o rei para livrar o povo. Então os propósitos de Deus estão sendo cumpridos com Saul sendo levantado também. E Saul seria esse rei, que seria um guerreiro também, que conduziria o povo nessa vitória militar. Deus está cumprindo os seus propósitos. Mas, como eu disse, no contexto macro, irmãos, Deus vai cumprir os seus propósitos também punindo o povo com o mau governo de Saul, com o mau reinado de Saul. Nós vamos ver isso a partir principalmente do capítulo 15, que Saul não foi um rei bom, que virou as costas para o Senhor. É o que o texto vai mostrar para nós. E olha só que interessante, o final do verso 17 diz, este dominará sobre o meu povo. E esse verbo aqui, dominará ou dominar, é a tradução da palavra hebraica iazar. E sabe o que é interessante nessa palavra? Que na maioria das vezes que ela é utilizada, ela não é trazida num contexto positivo, mas negativo. Então esse domínio não é um bom domínio. Saul dominaria não de maneira boa, que agradaria a Deus, mas seria
um governo, seria um domínio que significa mais um aprisionamento, um impedimento da prosperidade do povo de Israel. E por que Deus está fazendo isso? Deus sabia disso, para punir o povo de Israel, para disciplinar, para que o povo não se desviasse de uma vez e voltasse as costas para Deus, mas se voltasse para o Senhor. Ou seja, os propósitos de Deus estão sendo cumpridos por meio da sua providência. Irmãos, o texto segue, e o texto vai mostrar para nós que já havia uma mesa preparada, essas ofertas pacíficas, elas tinham depois uma refeição, onde animais sacrificados eram oferecidos para que eles comessem. O sacerdote geralmente recebia a melhor parte, mas desta feita, a melhor parte é separada para Saul. Já havia sido preparado. Está lá a coxa do animal preparado para Saul, lugar de honra para Saul. Ele participa desse banquete. E então, no final do capítulo, verso 27, diz que eles desciam às extremidades da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante. Eu tenho algo para dizer a você da parte de Deus. Deixa o moço agora aí na frente. E aí nós iniciamos o capítulo 10. E o capítulo 10, a partir de agora, então, o capítulo 10, irmãos, vai mostrar para nós, do versículo 1 a 16, a unção, sinais e mistérios de Deus. Tá? E aí eu quero ser breve para caminharmos para o fim do nosso sermão, nessa última parte. Mas o texto diz, então, que Samuel unge Saul. O texto diz: tomou Samuel um vaso de azeite, verso 1 do capítulo 10, lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então aqui ele é ungido de maneira secreta. O moço havia passado, não havia público, de maneira secreta Samuel unge Saul. Saul é ungido rei. Olha o propósito de Deus se cumprindo. O homem sai para procurar jumentas, e ele volta rei de Israel. Ele agora é ungido rei de Israel, porque Deus assim quis. Parecia algo corriqueiro, mas Deus tinha grandes coisas a fazer por meio disso tudo. O texto ainda vai mostrar para nós agora, no verso 2, sinais que vão comprovar, confirmar tudo o que Deus havia dito para Saul por meio de Samuel. Olha só o que o texto diz: quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então percebam, Samuel vai dizer para Saul: você vai encontrar uns homens, e ele dá detalhes, tá? Você achará 2 homens, eles estarão junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza. São detalhes, irmãos, detalhes. E qual é o objetivo desse sinal? É confirmar a verdade das palavras de Samuel. O que eu estou dizendo é verdade, tanto é que seus animais já foram achados, e você vai encontrar esses homens nestes termos. E por meio da providência, Deus conduz todas as coisas para que ele ache justamente nos detalhes o que Samuel havia dito para ele. Mas há um segundo sinal, verso 3 diz: quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, olha só, detalhe, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Olha, mais um sinal. E esse sinal agora é para confirmar a posição de Saul. Você é rei. Inclusive, você vai receber honrarias desses homens. Como rei, você vai estar recebendo honrarias. São 3 homens que estão subindo, eles têm esses utensílios, estas coisas, e eles vão dar pão a você, vocês vão ser honrados por esses homens. E isso para confirmar essa posição especial de Saul. Mas nós temos um terceiro sinal. E o terceiro sinal, irmãos, é que desceria alguns profetas cantando hinos, cânticos, profetizando, e o Espírito de Deus se apossaria de Saul, e Saul também profetizaria com esses homens. É o que o texto vai dizer. Esse seria o terceiro sinal para confirmar que ele seria rei, e o próprio Deus o capacitaria para o cumprimento da sua tarefa como rei. Mais um sinal, e por meio da sua providência, aqueles homens descem
profetizando do jeitinho que Samuel havia dito, e Saul, então, diz o texto, que ele é tomado pelo Espírito Santo. Olha lá o verso 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Sinal da parte de Deus, do jeitinho que Deus havia dito. Por meio da sua providência, tudo acontece como ele havia dito. Há aquelas providências que são ordinárias, providência de Deus conduzindo a história, e há aquelas providências mais extraordinárias, e foi o que aconteceu aqui. Vocês percebem, irmãos? Deus cumprindo os seus propósitos, inclusive na vida do próprio Saul e no coração do próprio Saul, por meio da sua providência. É o que Deus está fazendo aqui. E só um detalhe aqui, irmãos, não é a grande parte central do texto, mas eu acho que surge a curiosidade dos irmãos, mas o texto diz que o coração de Saul foi mudado e o Espírito se apossou dele. Mas quando nós olhamos para a história macro, o contexto maior, nós vamos ver que Saul se desviou. Saul não pertencia ao Senhor no fim das contas, tudo que ele fez e a maneira que ele viveu mostrou isso. Mas eu entendo, irmãos, que o texto aqui, o que o texto está dizendo é que o coração dele foi mudado não no sentido de regeneração, mas no sentido de que ele agora voltou-se a atenção para cumprir a sua função. Se o coração dele não queria saber de reinar, do povo de Israel, agora ele volta o seu coração, a sua mente, a sua atenção para essas coisas. E o Espírito Santo não o toma a ponto de o regenerar, mas o toma só para o capacitar. Assim como ele fez com Saul, e Saul nem profeta era, mas agora profetiza, porque está cheio do Espírito Santo, para mostrar, eu serei com você e te capacitarei para cumprir principalmente aquele objetivo que eu havia dito, que é livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Talvez, se fosse para usarmos os termos do Novo Testamento, usaríamos talvez o que o autor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 6, a partir do verso 4, quando ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Vocês percebem o que o texto está dizendo aqui? E o que eu quero destacar é que há pessoas que vão, de certa maneira, participar, se tornarem participantes do Espírito Santo, provarem da boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, provaram de dom celestial, e ainda assim não eram do Senhor, não eram eleitos do Senhor. E aqui permitam-me uma aplicação, irmãos, mais uma aplicação aqui. Não adianta começar bem, irmãos. É importante começar bem, muito importante, mas não adianta começar bem. Saul até experimentou desses dons. Saul, de certa maneira, foi tomado pelo Espírito, teve seu coração mudado, foi usado por Deus para a libertação do povo, mas não bastou. Ele não continuou bem e tampouco terminou bem. Melhor ainda do que começar bem é continuar e, principalmente, terminar bem. Por que eu digo isso? Talvez você esteja aqui e você, quando Deus converteu você, mudou o seu coração, você estava empolgado com o Evangelho. Talvez você até pregava para os seus vizinhos, para os seus amigos, você tinha desejo de ver todos aos pés de Cristo, mas pode ser que você tenha se acostumado. Talvez você esteja vivendo uma vida relapsa, fria, indiferente, se acostumou com o sagrado. Cuidado, cuidado. Cuidado se você começou bem, para que você continue bem e termine bem. Cuidado, olhe bem se você continua perseguindo uma vida santa diante do Senhor. Olhe bem se você tem vivido vida piedosa, tem buscado a face de Deus, se você tem se quedado aos pés do Senhor, se o seu coração tem sido quebrantado na presença do Senhor e você tem tido desejo mais e mais dele, se você continua a querer proclamar o Evangelho da graça para que outros conheçam, olhe bem para o seu coração, porque pode ser que alguns entre nós tenham experimentado dos dons do Espírito, dons celestiais, dos poderes da vida vindoura, mas não são do Senhor. Cuidado então,
A soberania de Deus, a sua providência, não isenta a sua responsabilidade. Não isenta a sua responsabilidade de, inclusive, olhar para o seu próprio coração. Cuidado com essas verdades que o texto nos mostra. Mas, irmãos, o texto finaliza com uma espécie de mistério diante de Deus, ou melhor, diante das pessoas, ou diante dos olhos das pessoas. Perceba que o texto ele finaliza no versículo de número 14 a 16, dizendo: perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe o declarou. Vocês percebem? Parece um detalhezinho indiferente também no texto, mas o tio de Saul pergunta: o que ele falou para vocês? E ele dá só uma das partes, diz só algo bem simples, mas não fala daquilo que era mais glorioso e maior, que era o fato dele ter sido ungido rei. Ele não fala sobre o reino de Deus. O que isso mostra para nós? Nesse ponto, mostra que o tio de Saul não sabia de nada. Ele até quis saber, mas ele não sabia. Era oculto a ele, era um mistério para ele, ele não sabia o que tinha acontecido lá de fato. Mas se repararmos o tempo todo no texto, nós vemos pessoas não sabendo do que estava acontecendo. Pense lá no início, vocês acham que quando manda Saul buscar as jumentas, vocês acham que ele sabia que Saul seria ungido rei? Não sabia, era mistério para ele, não tinha a menor ideia. Vocês acham que o próprio Saul e o moço que estava com ele, o servo, sabiam que eles iam encontrar Samuel e ele seria ungido rei? Não sabiam de nada, era mistério para eles. Eles não sabiam onde estava a jumenta. O próprio Samuel, ele não sabia exatamente quem era Saul, não sabia que ele iria com o moço, não saberia que ele ungiria e posteriormente Saul faria o que faria, era um mistério. O povo não sabia o que estava acontecendo com Saul profetizando, não sabia o que de fato Deus estava fazendo, era um mistério para eles. Virou até provérbio entre eles, né, o fato de Saul profetizar. Eles não tinham ideia. Vocês percebem que há um monte de coisas que estão ocultas aos olhos dos homens, dos personagens no texto bíblico. Há um monte de mistérios aos olhos deles. Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que nada está oculto aos olhos do nosso Deus. Um monte de gente sem saber o que está acontecendo, tudo misterioso para eles, mas aos olhos de Deus está tudo patente, tudo às claras, e Ele está executando os seus planos. Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu não entendo nada do que está acontecendo, eu não sei para onde tem, eu estou perdido. Eu diria para você: continue a procurar as jumentas, continue fazendo o que tem que fazer e confie no Senhor. Irmãos, Deus está conduzindo a nossa história. Deus está conduzindo as nossas vidas. Se eu pedisse para cada um de vocês vir aqui na frente, dar um testemunho de como você vê a providência de Deus na sua vida, não se preocupem que eu não vou fazer isso, tá bom? Mas todos teriam muitas coisas para contar de como vem a mão providencial de Deus conduzindo a vida de vocês em momentos específicos da história. Mas não é só nisso que você percebeu, é em cada detalhe da sua vida, Deus está conduzindo ela. Deus está conduzindo a sua vida. Eu olho para a minha vida, eu vejo tantas coisas, e eu sei que há tantas outras que eu não tenho a menor ideia, mas que Deus está conduzindo, irmãos. Permitam-me aqui, eu vou citar dos últimos anos alguns relatos pontuais. Eu me lembro, irmãos, que quando no ano de 2022, eu estava como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Guará 2, eu trabalhava já com missões, sempre gostei muito dessa área, e dentre as minhas pesquisas, eu pesquisava no Brasil quais eram os lugares mais necessitados do Evangelho, mais carentes do Evangelho, e nas minhas pesquisas eu cheguei à conclusão que a região sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, era o estado mais necessitado do Evangelho. E aí, a partir disso, então,
eu senti meu coração começar a se inclinar, e eu tinha um desejo de ver o Evangelho prosperar ali. E eu fiz uma oração um certo dia, vou revelar aqui para vocês minha oração, não vai ser mais oculta a vocês. Mas a minha oração certa vez foi, tendo desejo de ver os eleitos de Deus sendo alcançados ali, eu falei, Deus, eu sei da situação do Rio Grande do Sul, pelo menos nas pesquisas que eu faço aqui, eu sei que está triste a situação, e eu quero me lançar nos braços do Senhor, me colocando à disposição. Se o Senhor quer que eu vá servir lá, dá um jeito e me leva para servir lá. Eu não tenho parente, nunca tinha ido no Rio Grande do Sul, não tenho amigos lá, conhecidos. Falei, se for da vontade do Senhor, o Senhor dá um jeito, eis-me aqui. Irmãos, uma semana depois eu recebo uma ligação de um missionário que a gente apoiava, que estava no Uruguai. E conversando com ele, sabendo, me inteirando da vida dele, porque a gente sempre cuidava, sabendo como estava o missionário, para orarmos, e sabemos o que poderíamos fazer, ele diz, estou indo ter uma conversa semana que vem com o presidente do Sínodo do Sul do Brasil, e queria levar seu nome. Meus irmãos, quando ele falou isso, eu falei, pronto, o que eu preciso mais? Né? Leva meu nome sim. E aí contei a oração que eu havia feito. Irmãos, algum tempo depois, me liga o presidente do Sínodo, e ele fala, você é o Luciano? Você é o louco que está querendo vir aqui para o Rio Grande do Sul? Pois então, existe possibilidade. Tem um campo aqui no Rio Grande do Sul que já tem quase um ano que está sem pastor. Já tentaram trazer alguns pastores, nenhum pastor quer vir, e está precisando de pastor. Aí eu, é mesmo? Qual a cidade? Nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez que eu ouvi falar na conversa com ele, Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Irmãos, mas eu lembrei da minha oração, eu falei, não quero escolher. Se Deus ouviu a oração e quer me levar, eis-me aqui, eu vou. E no fim das contas, para resumir a conversa, nós fomos para o Rio Grande do Sul, irmãos. Fomos parar lá em Cachoeira do Sul. A vida estava boa aqui, servindo como pastor, tudo certo, eu amo a igreja do Guará 2, meus irmãos, mas Deus me moveu para lá e eu fui. E eu me lembro, irmãos, que chegando naquela igrejinha que estava para fechar as portas, em um dos nossos primeiros encontros ali, estou reunido com 13 pessoas, a maioria com suas cãs, cabelinhos brancos, e uma das senhoras, em lágrimas, disse, pastor, nós estávamos há quase um ano orando para que Deus enviasse para nós um pastor. Deus ouviu a oração daqueles irmãos, e por meio da sua providência, Ele veio tocar no meu coração aqui, e me levou, e lá estava eu, servindo aqueles irmãos, porque Deus tem seus propósitos, Ele não queria que aquela igreja fechasse, e Ele agiu por meio da sua providência. No mesmo Rio Grande do Sul, irmãos, Deus foi, apesar de nós fazendo algumas coisas ali, revitalizando a sua igreja, e eu me lembro, olha só que história interessante, irmãos, eu me lembro que certa vez fui comprar algumas coisas para casa, e aí eu fui numa loja, a loja estava fechada, o horário ali próximo do almoço, a loja tinha fechado, então eu falei, vou ter que ir para casa, mas lembrei que tinha que instalar um filtro, e não estava conseguindo, eu tentei, deu ruim lá, e eu falei, eu preciso ir no pessoal que faz isso. E aí liguei na loja, a loja não me atendia. E eu estava parado com o carro no centro da cidade, e eu já ia embora para casa, falei, mal sucedido o dia hoje, e eu olhei, estava na frente de uma outra loja. Eu falei, aquilo que eu vim comprar antes, eu acho que tem nessa loja. Resolvi desci, um senhor me atendeu, então, conversando com ele ali, ele me atendendo, eu resolvi pregar o evangelho para ele, ele me deu brechas e eu preguei para aquele homem. Irmãos, para minha surpresa, no domingo seguinte, está lá ele, no culto, domingo na igreja. E para minha surpresa, no domingo seguinte, está lá ele de novo. E a gente foi seguindo, e aí comecei um estudo com ele, fiz os catecúmenos com ele. E aí, irmãos, para nossa surpresa, na entrevista daquele irmão, para que ele fosse então batizado, recebido o conselho, entrevistando ele, ele conta que no dia em que eu entro naquela loja, ele tinha comprado uma arma e tinha resolvido matar uma outra pessoa que tinha desonrado a família dele. E ele, entendendo que ele deveria manter a honra da família, ele ia matar uma pessoa. E ele falou que entrou eu, falando de um tal Jesus Cristo, e que por meio da sua morte nós temos perdão, e ele entendeu que devia perdoar. Ele está lá hoje, é eleito de Deus, você percebe a providência de Deus? E Deus alcançou o coração daquele homem, porque era o eleito de Deus, louvado seja Deus, irmãos. Eu me lembro que no tempo das enchentes, nós recebemos a ligação do reverendo Daniel Alves de Canoas, que é major da FAB, falou, tem um voo aqui para você, só basta chegar em Canoas, que eu mando sua família para Brasília num voo da FAB. E eu lembro, irmãos, que a nossa cidade ilhada, eu então ouvi na rádio que havia uma possibilidade de no dia seguinte
O rio estava baixando um pouquinho, de permitirem alguns carros passarem pela ponte. Então, de manhã cedo, eu ouvi que, de fato, isso tinha acontecido. Peguei a fila, conseguimos sair. Fomos para Porto Alegre, ou mais especificamente para Canoas. Irmãos, foi um milagre nós termos passado, o rio baixou naquele dia, e eu lembro que a gente foi. E eu lembro que éramos agora 4 crianças conosco, eram 6 pessoas, 2 com 4 meses de idade, e eu lembro que a Bela, num dia antes, mandou mensagem para uma irmã da igreja dizendo: irmã, vamos embora para Brasília, se a ponte abrir. E aquela irmã, pela providência de Deus, ela entendeu o vamos, que ela estava incluída, e ela foi junto. Louvado seja Deus, porque eu não sei como é que a Bela viria com 4 crianças. Vocês percebem a providência de Deus nos detalhes? E a gente falou: maravilha, então vamos, né? Coitado do marido que ficou 2 meses sem ela lá. Mas, irmãos, providência de Deus. E eu me lembro de quando nós chegamos em Porto Alegre, irmãos, o rio Guaíba estava voltando a subir. E eu lembro que a Polícia Rodoviária Federal permitiu que nós passássemos. E, irmãos, eu tenho quase certeza que nós fomos os últimos carros a passar. O último carro a passar, porque eu vi eles fechando. E como o rio estava subindo, a água do rio estava batendo já na roda do carro. Meus irmãos, era uma tensão, mas nós chegamos pela graça de Deus em Canoas. Tinha um voo da FAB, um voo cargueiro, que foi levar cargas de Brasília para Canoas e voltaria para Brasília. Só que esse voo foi cancelado. Esse voo, por algum motivo, não deu certo, e a gente fica na igreja de Canoas, dormindo em cima de colchões em caixas de Bíblia. Da meia-noite chega o Daniel, o major da FAB, correndo, falou: chegou um outro voo. E era um voo de ministros, irmãos, que tinha ido ao Rio Grande do Sul, e ele voltaria vazio. Então, minha família, nem voltar nas redinhas dos voos cargueiros, voltou em poltronas. Olha só que maravilha. Nos detalhes a gente vê Deus. E aí eles vêm para Brasília, eu fico tranquilo, volto servindo em Cachoeira. 15 dias depois, Elias está na UTI. Irmãos, eu digo para vocês, se ele estivesse adoecido lá, hoje o Elias não estaria aqui conosco. Vocês percebem a providência de Deus nos detalhes da vida? E eu poderia continuar citando várias coisas. Eu sei que eu estava em Brasília, quando eu vim embora, não podia mais voltar. E eu lembro que tinha um tal reverendo Biso indo embora, não é verdade? E eis-me aqui com vocês, sem saber o que Deus tem pela frente, mas Deus, por meio da sua providência, está agindo. E Ele vai e está cumprindo os seus propósitos eternos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Confiemos, é o Deus da nossa história, que até em tragédias está agindo, nos amando, demonstrando seu amor, agindo por meio da sua providência. Louvado seja Deus. E sabe qual é a garantia de que você pode confiar na providência de Deus conduzindo a sua história? É que Ele já demonstrou o maior ato da sua providência que já aconteceu. Sabe qual foi a providência? Que também foi decretada desde antes que o mundo houvesse. Ele determinou que enviaria o seu Filho. Sabendo que um povo pecaria, Ele resolve eleger um povo dentre a raça humana, e Ele resolve, então, enviar o seu Filho para morrer por esse povo, para substituir esse povo. E por meio da sua providência, na plenitude dos tempos, o próprio Deus encarna, vem a esse mundo, vive uma vida perfeita e vai a uma cruz para morrer por mim e por você. Ele nos substitui. Ele ressuscita ao 3º dia, vence a morte, é assunto aos céus, está à destra de Deus e voltará para nos buscar e nós habitaremos com Ele. A maior das providências já aconteceu, e é essa a garantia e o descanso que nós temos de que Ele e as outras coisas são fáceis para Ele realizar, porque Ele já realizou a mais difícil de todas. Louvado seja Deus, irmãos, descansemos no nosso Deus. Seja lá o que esteja acontecendo, descanse, Deus está conduzindo a sua vida. E para finalizar, talvez o sermão mais longo que já preguei, eu imagino. Para finalizar, vocês lembram do tal Ricardo Isaacson dos Santos Leite? Eu sei que alguns aqui sabem quem é ele, né? Ele é mais conhecido como Cacá. Esse é o Cacá, irmãos. Nascido aqui em Brasília, depois foi para Cuiabá, depois para São Paulo. Foi ele que teve o acidente. Por causa do acidente, ele reconheceu que era providência de Deus para ele se tornar um jogador profissional. Esse é o Cacá, que fez maravilhas lá contra o Botafogo, mas não parou ali, a carreira dele continuou deslanchando, irmãos. Esse campeonato foi em 2001, para vocês terem uma ideia, em 2002, Copa, Japão e Coreia, quem estava lá convocado na lista de Luiz Felipe Scolari? Cacá, bem novinho, menino, acho que tinha 19, 20 anos, convocado.
está na seleção brasileira, jogando a Copa do Mundo. E havia um capelão dentro, eu não sei se vocês sabiam, existe um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Alex Dias Ribeiro, que ele é um dos diretores dos chamados Atletas de Cristo, e ele era capelão ali na seleção. E ele tinha um grupo junto com Edmilson, Kaká e Lúcio, onde eles se reuniam para fazer devocional e tentavam chamar os outros jogadores. E então, eles estão ali reunidos e eles resolvem fazer um propósito. Os três ali, Lúcio, Kaká e Edmilson. E eles oram ao Senhor e os três têm o mesmo propósito. Se eles fossem para a final e fossem campeões, eles colocariam uma frase sobre Jesus na camisa deles, o que era proibido naqueles dias, naquela Copa. E sabe o que acontece, irmãos? Eles são campeões do mundo. E eles, então, comemorando o título, na final, eles tiram a camisa do Brasil e estão com a camisa escrita I love Jesus. Era o que estava escrito na camisa deles. E, para nossa surpresa, sabe o que estava acontecendo naquela Copa? Na final, mais de 3 bilhões de pessoas estavam assistindo aquela Copa. Vocês sabiam disso? Mais de 3 bilhões de pessoas. E sabe quem estava participando daquela Copa, inclusive? A China. E vocês sabiam que estava sendo transmitido na China a Copa do Mundo? E vocês sabiam que os chineses, olhando para as suas TVs, eles viram um tal de Jesus, que muitos nunca tinham ouvido falar? Vocês sabiam que o Alex Dias Ribeiro, ele disse que eles começaram a receber e-mails, diz o Edmilson que foram mais de 50 mil e-mails de missionários espalhados pelo mundo, dizendo: vocês não têm ideia do que está acontecendo, porque pessoas viram jogadores falando de Jesus, com a mensagem na camisa deles. As pessoas estão querendo saber nos campos missionários, fechados para o Evangelho, quem é esse tal de Jesus, estão procurando os missionários. Vocês percebem os propósitos de Deus, irmãos? A providência. Sabe-se lá quantos eleitos de Deus foram alcançados por meio disso tudo, dessa história desse jovem, que depois, no ano de 2003, é vendido para o Milan, no ano de 2007 é campeão da Champions League, o maior campeonato depois da Copa do Mundo, com maior transmissão no futebol. Ele é eleito melhor do mundo, e na final da Champions League ele está com outra camisa escrito I belong to Jesus. E pessoas de todo mundo estão vendo também, pessoas estão querendo saber quem é esse Jesus. Irmãos, Deus está cumprindo os seus propósitos, Deus está alcançando os seus eleitos, Deus está fazendo valer cada gota do sangue derramado por Cristo, alcançando os seus eleitos, cumprindo o seu propósito eterno de manifestar o seu poder e a sua glória na história. Louvado seja Deus, irmãos. Nós devemos dar graças a Deus, confiar no nosso Deus e descansar, que a história está nas suas mãos, inclusive a história de cada um de nós, lembrando sempre que o maior ato da providência já foi cumprido em Cristo Jesus, e essa é a nossa garantia. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, Deus. Te louvamos pela Tua graça bendita, pelo Teu amor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus glorioso. O Senhor é um Deus perfeito, que está conduzindo a história de maneira perfeita por meio dos seus atos providenciais. Te louvamos, ó Deus, e te adoramos. Bendizemos o Teu nome. Ó Deus, quero louvar o nome do Senhor. Quero, inclusive, ó Deus, orar ao Senhor para que se há aqui no nosso meio hoje alguém que veio a essa igreja, ouviu esse sermão, talvez convidado por alguém, que essa pessoa saiba que não existe acaso, mas a mão providencial do nosso Deus conduzindo a história, conduzindo as nossas vidas individualmente. E se há pessoas aqui que não se renderam a Cristo, se há pessoas aqui que ainda não confessam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, hoje pode ser o dia. E eu creio que o Senhor, de maneira providencial, pode cumprir os seus propósitos na vida desses. Pai, a nossa oração é o nosso clamor em relação a estes, Pai. Que o nome do Senhor siga sendo exaltado nas nossas vidas e descansemos, entendendo que o Deus perfeito conduz toda a história. Louvado seja o nome do Senhor, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.